Bem-vindo ao podcast Zootecnicamente Falando, que traz informação, notícias e curiosidades para mergulharmos no universo da zootecnia. Hoje, iremos falar um pouco sobre alimentação alternativa para bovinos. Você sabe o que é? Então, basicamente é a utilização de coprodutos na alimentação desses animais, ou seja, é aproveitar subprodutos oriundos, por exemplo, das lavouras de grãos, da fruticultura, de indústria de biocombustíveis, na alimentação desses ruminantes. Lembrando que para a utilização desses subprodutos, deve-se analisar o valor nutritivo, a digestibilidade, o consumo, o ganho de peso, a produção e qualidade da carne ou do leite e a viabilidade econômica. Para ficar melhor o entendimento, vamos dar alguns exemplos mais utilizados como alimento alternativo. Resíduo úmido de cervejaria. O resíduo úmido de cervejaria é o subproduto gerado pela indústria, após o amido dos grãos de cereais serem removidos para a produção de álcool. Na fabricação de cerveja, os grãos de cevada sofrem germinação para converter amido em dextrina e açúcar. Processo esse que é interrompido através de aquecimento no ponto máximo de conservação, resultando assim no produto denominado malte de cevada. O malte de cevada é moído e pode ser misturado com milho, arroz e outros cereais. Processo após o qual é feito o cozimento e separação das frações sólidas e líquidas. A fração líquida é fermentada para a produção de cerveja, enquanto a parte sólida é o resíduo de cervejaria. Apesar das vantagens de adotar a cevada na alimentação bovina, o subproduto não vale para todo mundo. Certamente, o primeiro ponto é o preço. É preciso que seja mais barato que os outros produtos nacionais, como o farelo de soja e o milho, e também que outros subprodutos, como a polpa cítrica e o caroço de algodão. Outro ponto a se observar é o retorno do animal quanto à produtividade de leite. Se baixar a quantidade de litros, é preciso fazer uma conta para checar se a redução dos custos compensa. A logística também é um fator importante, visto que o frete precisa compensar a escolha. Por isso, se prefere que seja localizado em média até 200 km de uma fábrica de cerveja. Caroço de algodão. O caroço de algodão é um subproduto do beneficiamento do algodão em caroço para a extração de fibra do algodão. Este subproduto é disputado pela indústria moageira para a extração de óleo e a produção de farelo, e por pecuaristas para o fornecimento aos animais na forma integral. O beneficiamento de 100 kg de algodão em caroço resulta em 39 kg de pluma e 61 kg de caroço. O caroço de algodão é um alimento com características particulares, pois contém alto teor energético, que é característica de alimentos concentrados, ao mesmo tempo em que é rico em fibra efetiva, comum aos alimentos volumosos. Além desses nutrientes, o caroço é uma boa fonte de proteína e rico em óleo e fósforo. O alto teor de óleo do caroço, ao mesmo tempo em que confere a este subproduto alto valor energético, impõe limites à sua inclusão na dieta, uma vez que a fermentação ruminal e o crescimento microbiano podem ser afetados negativamente por teores elevados de gordura insaturada no rumen. Outro fator importante a se considerar é o alto teor de golcipol, do caroço e do farelo de algodão. Doses intermediárias do caroço de algodão geralmente não afetam a produção de leite, ao passo que alguns estudos, doses elevadas acima de 25%, reduzem a produção. Outros estudos, entretanto, mostram a maior produção de leite corrigida, para 4%, e para 3,5% de gordura, com fornecimento de caroço de algodão. Farelo de trigo. Na produção da farinha de trigo para consumo humano, resultam vários subprodutos, dentre eles o farelo, o germe e as frações de aleurona do grão. Todos estes subprodutos são adequados para a alimentação animal, porém apenas o farelo de trigo tem importância comercial no Brasil. De cada tonelada de trigo processada, 70 a 75% é convertido em farinha e o restante de 25 a 30% é transformado em subproduto, como uso potencial na alimentação animal. Como o objetivo do processamento industrial é obter a farinha, está basicamente constituído por amido. O farelo de trigo concentra quase toda a totalidade dos minerais e vitaminas dos grãos, com teores relativamente constantes. Por causa da alta digestibilidade, o farelo de trigo tem sido usado principalmente para substituir grãos de cereais. Também é comumente usado como fonte de energia e proteína em concentrados comerciais, para vacas em estado de lactação. A energia contida no farelo de trigo é similar à contida nos grãos. Entretanto, a energia está na forma de fibra digestível e não na forma de amido. Sorgo. O uso de grão de sorgo como fonte de proteína e amido na alimentação de bovinos requer um processamento mínimo, a moagem.
O elevado teor de tanino de algumas variedades híbridas pode reduzir drasticamente a digestibilidade da proteína bruta, principalmente no rumen. Por outro lado, é capaz de aumentar a proporção de amido digerido no rumen em relação ao digerido no intestino delgado, em comparação com variedades de baixo teor de tanino. Quando o processamento mais intensivo, a extrusão ou floculação, for indicado, recomenda-se utilizar o grão de sorgo e não o grão de milho como fonte de amido para os bovinos, em vista do custo do sorgo ser inferior ao do milho e da melhor resposta ao processamento do sorgo. Com um processamento mais intensivo, não é utilizado comercialmente em larga escala no Brasil. Recomenda-se o uso da mistura de milho e sorgo moídos ou laminados a seco, que apresenta desempenho similar ao do milho e melhor custo-benefício. Casca da soja. A casca da soja é produzida antes da extração do óleo e consiste da película que envolve o grão da soja. Na sua composição, apresenta alto valor de fibra, bastante próximo aos valores encontrados em forragens, mas fibra de alta digestibilidade, cerca de 95%. Essas qualidades, somadas ao seu relativo baixo custo, tornam a casca da soja uma fonte promissora como alimento energético alternativo, tanto para bovinos em pastejo como em confinamento. Polpa cítrica pelletizada. A polpa cítrica tem grande produção nacional, que está disponível entre maio e janeiro, época de entre-safra de grãos. Ela é o subproduto da fabricação de suco concentrado, pela indústria citrícola, sendo constituída por cascas, sementes, bagaços e frutas descartadas, e tendo a laranja como principal matéria-prima. Alimento energético que possui características diferenciadas quanto à fermentação ruminal. A polpa se caracteriza como um produto intermediário entre volumosos e concentrados. Geralmente substitui o milho, tendo em tabelas de alimentos cerca de 85 a 90% do seu valor energético. Resíduos da mandioca. A mandioca e seus subprodutos na alimentação animal representam excelentes fontes energéticas que podem substituir o milho na alimentação de ruminantes, principalmente devido à constante oscilação nos preços desse produto. Na alimentação animal, a mandioca pode ser fornecida nas mais variadas formas: raízes frescas, restos culturais como hastes e folhas, e subprodutos sólidos como cascas, entrecascas, descartes e farelas. O valor energético da farinha de mandioca para bovinos assemelha-se ao do milho, o que faz da mandioca e seus subprodutos fontes em potencial para a substituição do cereal em dietas para ruminantes. No podcast de hoje, aprendemos um pouco mais sobre a alimentação alternativa dos bovinos. Esse foi o nosso Zootecnicamente Falando. Até a próxima.